Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um Betincast Diálogos do Cotidiano, o nosso podcast do Jornal Tempo Betim, nosso ponto de encontro, nosso compromisso de toda semana, terça-feira, 7 da noite, aqui no canal oficial de O Tempo Betim, no YouTube. E hoje a gente vai falar de um assunto que é muito importante, um dos mais especiais de toda a nossa vida, que é a maternidade. A partir da experiência e da referência que a maternidade da rede Mater Dei tem ao longo dos mais 40 anos de atuação em Minas Gerais, em outros estados também, mas principalmente aqui em Belo Horizonte e também na nossa unidade, que tem mais alguns aninhos aí. E para conversar com a gente tem duas convidadas, as duas se chamam Renata, e para eu não errar nada, vou começar pela Renata Diniz, a ginecologista, obstetra, membro do corpo clínico do Mater Dei, especialista em obstetrícia e professora de medicina. Tive que ler porque o currículo da moça é longo. E a outra Renata, também com um currículo muito invejável, é a Renata Gonçalves. Ela é supervisora de internação da unidade e ela acompanha de perto toda a estrutura de atendimento e acolhimento oferecido às mamães. Então, sejam muito bem-vindas, Renata, sejam muito bem-vindas ao Betincast. Obrigada. Prontos pra gente bater um papo sobre esse momento muito especial? Prontos. Já sei que tem uma fofoquinha aqui que a Renata fez o parto do filho da Renata. Enfim, a gente vai contar tudo isso, Isso mesmo. não é? Isso. E também das especificidades, vamos falar muito sobre Mater Dei aqui. Mas antes, o que a gente tem que falar? Meninas, por favor, elas já receberam a canequinha delas, por favor, levantem, podem beber a sua aguinha para fazer a nossa promoção. É a caneca do Betincast, que você já sabe que você ganha de duas formas. A primeira é sendo um dos nossos convidados ou convidadas, que vai sentar aqui e já leva a canequinha para casa, que é o caso das Renatas, que vão levar para elas. Ou então, você se cadastra em promoções, no nosso aplicativo O Tempo, que você baixa na sua loja de aplicativos, né? Apple Store, Play Store, enfim. Você baixa o aplicativo, se cadastra e concorre a todas as promoções do Jornal O Tempo, não só a caneca do Betincast, mas todas as outras promoções do jornal, além de ficar por dentro de todas as informações, na palma da sua mão. Tudo ali. Saiu a matéria, subiu para o portal do Jornal O Tempo, já vai estar lá no aplicativo, você fica bem informado aonde você estiver. Combinado? Além de concorrer às promoções. Se você se cadastrou, concorreu e venceu a caneca, amanhã, quarta-feira, você passa na nossa redação, lá na Rua do Rosário, e pega a sua caneca, tá bom? Leva o seu documento, mostra que você é o vencedor e leva a caneca para casa. Belezinha? Eu fico contando com você fazer aquela selfie barota, postar e marcar a gente pra gente saber que você tá tomando seu suco, seu café, enfim, o que você quiser. E lembrando da gente. Combinado? Vamos bater papo? Vamos. Meninas, eu queria que vocês começassem a contar um pouquinho da história de vocês, né? Resumidamente, que eu sei que é longa, muito estudo, né? Esse povo da área médica estuda muito. Mas contar um pouquinho como que vocês chegaram na rede Mater Dei, como que é a relação de vocês, o que vocês hoje fazem lá. A minha história com o Mater Dei é bem antiga mesmo, porque eu nasci lá no ano da inauguração do hospital. Que legal. E formei em medicina em Ipatinga, mas queria fazer especialização lá, já no Mater Dei, já era muito bem resolvido. Uhum. E fui para o Mater Dei fazer minha especialização em ginecologia e obstetrícia. Eu me formei em 2005 e comecei lá em 2005 no estágio e na especialização em 2006. E estou lá desde então. Quando entrei na equipe do plantão, inicialmente trabalhava no Santo Agostinho. Uhum. E como eu sou da região, moro em Contagem, quando abriu o Mater Dei de Betim Contagem, eu pedi para vir para Betim Contagem e atualmente estou só lá. Então, sua vida profissional Gira em torno do toda do Mater Dei, né? Tudo que você sabe que você aprendeu é lá. Tudo lá. Que legal, que bacana. E você, Renata Gonçalves? Minha história também é antiga no Mater Dei. Tem 11 anos que eu estou na rede. Entrei como concierge, fui do canal médico também e atualmente estou à frente da recepção de internação, onde eu fico ali à frente mesmo, né? Recebendo as gestantes e validando ali o que elas precisam para dar todo o suporte. A gente chama, né, na ponta da lança, né? Ali na cara do gol, já Isso. sabendo, lidando, pegando e acolhendo a demanda do público, né? Das mães, das gestantes e tal. Eu vou fazer uma pergunta, pode parecer mais genérica, mas só pra gente já começar a nossa conversa, porque a gente vai falar muito de estrutura, muito de processo, mas eu queria que a gente definisse, assim, principalmente Renata Diniz, mas a Gonçalves também pode contribuir com esse olhar, o que caracteriza um parto humanizado? O parto humanizado, embora eu acho que ficou muito mal falado na mídia mesmo, é um parto que a gente respeita o direito e desejo das pacientes. Então, assim,
ficou muito mais na ideia de aquele parto que é sem anestesia, sem intervenção, é um parto humanizado. Não. A humanização do parto é a gente respeitar e explicar para a parturiente, para a família, o que é importante, por que estão sendo tomadas cada conduta e respeitar até o limite os desejos daquela família. Exatamente, porque tem com regra, segurança. né? É óbvio, não pode fugir também. A pessoa pode ter uma vontade ali muito diferentona, grande. bem aleatória, e não é bem o caso, né? E no dia a dia, como que Diniz, que está ali, né, lidando com as pacientes, o impacto de um parto humanizado para aquela família, para aquela gestante, para a criança? Você consegue perceber isso, assim? Eles te dão esse feedback? Recebo muito feedback, até porque hoje na unidade nós temos a visita à maternidade, né? Então, vamos falar sobre isso. Onde a gente acolhe a família, já esclarece várias informações ali, né? Para o dia. E aí, após esse parto, eu tenho vários feedbacks da família indo até mesmo me procurar para falar como que foi essa experiência. Então, a gente vê de uma forma muito positiva, né? Na unidade Betim, a gente tem essa característica de se aproximar muito dos pacientes, né? De identificar o que eles precisam e facilitar mesmo esse processo, para que a experiência seja muito positiva e que eles vivam menos a burocracia e mais um momento mesmo de interação da família, do acolhimento ali num todo. Renata, além desse feedback que você me falou, do ponto de vista do parto humanizado, a gente vai falar muito dele, vamos ouvir também a Diniz, vamos falar sobre também as questões mesmo no dia a dia, de como que isso se intercala na rotina do hospital, porque também tem todo esse processo, é um hospital gigantesco, né? Mas do ponto de vista da estrutura, você recebe feedbacks também? Eu já emendo para você o seguinte, e a partir desses feedbacks e da sua opinião, como tem ali, tá ali todo dia, qual que é o diferencial da estrutura da maternidade da Rede Mater Dei? Lembrando que maternidade está no DNA do Mater Dei desde a origem, né? Então, assim, é o ponto forte, né, da rede. A gente pode falar em alguns pontos, né, de diferenciais que nós temos em Betim. Em termos de estrutura. De estrutura. Falando então um pouquinho relacionado ao bloco, né? Nós temos uma sala exclusiva de PPP, que significa pré-parto, parto e pós-parto. As 3 fases, né? As 3 fases. Ele é direcionado para um parto normal, tá? A estrutura. E ali é onde a gestante tem uma estrutura diferenciada. Bola de pilates, banqueta, nós temos a piscina ali para ajudar, né? E a barra de exercícios também. Então, a equipe ela é voltada para dar esse suporte para a mãe, para ter esse parto normal ali. Além disso também, nós temos uma sala de parto, né? Na verdade, nós temos 3 salas de parto, que nós temos o Mineirinho, que é uma sala que através do vidro... que através do vidro, a gente possibilita que a família assista esse parto. Todo o parto todo? Todo o parto. Legal. Ou então parcial Sentar também. dentro da sala, né? Sentar dentro da sala, Toda inclusive com segurança, né? Não expondo a nenhum risco a paciente, nem a criança que acabou de nascer. E aí, trazendo um pouquinho da experiência do meu parto, né? Que, como foi dito, a Renata fez o meu parto. E eu tive essa experiência do Mineirinho, onde... alguns colegas de trabalho e minha família também. A turma toda do Mater Dei. O Mineirinho tava cheio. Mineirão. Foi um clássico. Ficou torcido mesmo. Foi um clássico parto. E ali a gente tem uma interação e uma emoção muito grande. Conexão, né? É uma conexão. Então, assim, foi um momento único que ainda nem consigo descrever com tanta clareza o que eu senti. Seu bebê tá com quantos? Tá com 1 ano e 2 meses. Oh, meu Deus. O piquititito. Menino ou menina? Menino. Menino. Como que é o nome dele? Tem que falar o nome de todo mundo. Murilo. Murilo. Cadê? Murilo. Próximo tio Márcio. Então, assim, é um momento muito único, sabe? E a gente propicia isso para a paciente. Em alguns casos também fica a critério dela qual momento
a família pode entrar para assistir, sem invadir essa privacidade que ela tem também. E não só para um parto normal, mas o parto cesariano, tá? Independente da via de parto, essa sala é disponibilizada. Geralmente, as pacientes ficam até perguntando por conta da sala, né? Mas eu sempre explico para elas que até um parto normal, ela não vai ficar exposta, porque a visão da sala é lateral. Então, não tem como a família... Não dá pra ver a cena em si da criança toda, nascendo, nem do corte, né? E, geralmente, quando é cesárea, a gente fala com a família para entrar depois que a paciente já está com os campos, toda cobertinha, para a gente não expor também. E tem mãe que pede para entrar, assim, depois que o neném nascer. Então, o momento que ela pede para abrir a sala da família, né? Aí a gente já deixa. Quem manda é a mamãe, né? É a mamãe. Exatamente. Ela que define Ela que exatamente define. esse processo. Me fala um pouquinho do PPP. Claro. Como que ele, na prática, funciona? Tem alguma questão, por exemplo, eles ficam todos no mesmo andar? Como que funciona? Hoje, nosso PPP, ele fica no centro obstétrico. A partir do desejo da paciente, ela pode nos sinalizar, né, no ato da internação, para que a gente possa fazer essa preparação mesmo da sala para ela. Além da estrutura diferenciada de todo o suporte que é dado, inclusive nós podemos falar de... hoje a gente tem um acolhimento, né, por parte de doula ou enfermeira obstetra e do fotógrafo também, para esse registro, esse momento tão especial ali para gestantes. Então, a gente facilita Tem um custo e conversa... maior, já está dentro do plano? Tudo Não. Hoje, existe um custo... adicional, no caso, né? Para a utilização do PPP hoje, existe um custo, né? E a gente consegue também parcelar esse valor, tá? Tudo muito tranquilo, negociável, Exatamente, né? tudo Bem negociável. acessível, né? É acessível dentro da realidade da nossa região mesmo, para ter esse diferencial ali para gestante, tá? Eu não sei, Márcio, se você queria saber de custo em relação à doula, enfermeira que ela falou, mas isso a paciente que contrata, ela vai escolher quem ela deseja levar. Então, geralmente, as doulas ou enfermeiras obstétricas fazem uma consulta inicial com elas e, caso elas queiram contratar, elas podem levar. Não conta como o acompanhante dela. Então, o companheira pode estar junto com ela. E a enfermeira obstetra ou a doula, de acordo com o que ela contratou. Um carinho a mais, né? É um carinho É uma questão assim, é a cerejinha do bolo, né? Vamos dizer assim. Me fala um pouquinho da importância também do conforto, do aconchego nesse processo. Eu sei que a maternidade tem 2 espaços, que é o jardim e a suíte VIP. Me explica um pouquinho melhor. A gente daqui a pouco vai conversar com a doutora, falar da parte mais da medicina. Vamos da estrutura e você também vai entrando e vai dando sua opinião. Me fala um pouquinho desses 2 espaços, assim. Hoje a gente... E a importância, aí você me fala da importância deles, tá? Hoje a gente conta com um jardim muito amplo. E eu falo que é um espaço para a gente sentir mesmo aquele calorzinho, né? Sair daquele ambiente ali hospitalar, aquela coisa mais fechada de quarto. Eu falo que é o primeiro banho de sol do bebê, né? Ele já toma ali na maternidade, além de fazer um registro lindo da família, né? É um ambiente bem aconchegante. Além desse jardim, nós temos também a nossa suíte, tá? Ela tem um diferencial de estrutura. A partir do momento que esse paciente, ele faz conosco, né, a adesão da suíte, ele já ganha também uma diferenciação de cardápio para um café da manhã e um café da tarde diferenciados ali na acomodação. A gente tem... dentro da dieta, tudo bonitinho, né? Dentro do que é permitido para ele ali, né? E também acompanhado por nutricionistas. Então, pode ficar tranquila essa diferença. Né, Renata? Tá tudo muito amarradinho ali para ter esse momento bem bacana. Né? Exatamente. O que eu acho lindo nós da temos suíte, uma né? diferencial também, que nós fornecemos uma ovelhinha, né? Quando o bebê nasce ali na suíte, tem a ovelhinha que ele ganha falando que nasceu no Mater Dei. Além disso, também a gente tem um kitzinho de mantinha e naninha que a gente entrega. Então, assim, é um pacote diferenciado mesmo. Carinho, um né? mimo, um carinho. E pra gente contar com o aconchego, né? De uma antessala, uma estrutura ampla ali para receber a família, sem deixar de preservar o cuidado e o momento ali que não só a mãe, né? Mas quanto o bebê também precisa daquela tranquilidade ali do pós-parto. Aí Tem família. até um céu estrelado lá. Exatamente. Coisa mais linda. E
qual que é a importância, doutora, disso, assim? Porque a gente fala, realmente parece que é uma coisa, digamos, não tão prioritária, mas no processo, né, no decorrer do parto, pós-parto, faz diferença? Faz. Eu acho que ter o jardim, por exemplo, a gente tem casos de pacientes que ficam internadas por muito tempo. Casos e casos. Né? Tem pacientes que ficam internados por muito tempo e às vezes só dela poder ir no jardim, sair um pouco daquele quarto do hospital, tomar um solzinho de manhã, faz muita diferença, inclusive para a internação, né? Sai um pouquinho. Resultado mesmo, né? Sai um pouco daquele ambiente hospitalar mesmo, fica lá. Pode ir com a família, né? Então, eu acho que faz muita diferença mesmo. O seu momento ali de intimidade, né? De descrição, às vezes até conversar, né? As pessoas ali terem aquele momento de falar do processo todo. Tudo tá envolvido, tudo tá meio que misturado nesse processo, né? Ajuda, né? Eu quero falar um pouquinho agora sobre segurança assistencial, doutora. Me fala um pouquinho disso, do conceito e na prática como ele se apresenta, né? Nesse processo. A gente tem lá a equipe toda, tanto médicos quanto enfermagem, a gente tem protocolo de segurança com o paciente. Então, a gente tem checagem dupla de medicação. O paciente, quando chega, a gente faz a prescrição, pergunta o nome para o paciente, fala o nome é tal, entrega para a enfermagem. A enfermagem faz essa checagem também, já fala com o paciente, você é tal, você vai tomar tal e tal medicação. Isso garante segurança, garante que a gente não está tendo troca, que a paciente ela está fazendo parte da assistência dela também. E tem treinamento da equipe que a gente, a coordenação mesmo, a gente tem reuniões semanais onde a gente discute casos, discute protocolos assistenciais. Nossa coordenação cobra muito que a gente participe de congressos, de treinamentos, para poder a gente dar uma assistência melhor, atualizar e dar uma assistência melhor. Eu acredito que para a área de vocês, assim, na medicina como um todo, não tem essa de estagnar, né? Não tem Muda jeito. todo dia, né? A gente da comunicação também é um pouco assim. Mas a gente não coloca, né? A medicina, eu acho que tem uma questão toda da vida, né? De manter as pessoas, né? Com qualidade de vida, né? Enfim. Me fala aqui uma coisa. A equipe multiprofissional do Mater Dei é uma coisa que a gente vem sempre ao longo dos programas, né? A gente acho que é o terceiro que a gente faz especial do Mater Dei, falando como um ponto alto, né? Como algo, assim, realmente muito eficaz no processo, seja qual for o assunto que a gente for falar aqui, maternidade, combate ao câncer, não importa o assunto, sempre a gente vai passar por esse processo da equipe multiprofissional. Eu queria ouvir de vocês duas, assim, de fato isso faz a diferença? Faz. Na verdade, o paciente é um todo, né? Então, às vezes, a gente tem uma internação, como eu disse, uma internação prolongada. Vou exemplificar, uma paciente que rompeu a bolsa mais precoce e tem que ficar muitos dias internados. A gente precisa de contar com a equipe da psicologia, psiquiatria, até mesmo para ela poder, né, colocar mesmo, assim, falar sobre as angústias, verbalizar, né? Se precisar de medicação. Alguns casos, como a gente é referência em alto risco, tem casos que a gente precisa de um apoio de outra equipe, seja da endócrino, seja da cardiologia. A gente tem a facilidade de conseguir tanto os profissionais quanto exames também dentro da rede. Então, isso tudo facilita, conecta, agiliza o processo, né? Agiliza e dá uma segurança e um tratamento melhor, né? Falando sobre essa segurança também, nós temos o Código Rosa, que é voltado para maternidade ali, né? Para gestante, que a Renata pode... A gente tinha comentado sobre o Código Rosa. Explica pra gente, doutora, o que ele é e para que ele serve? O Código Rosa é quando a gente obstetra detecta que aquela paciente tem alguma urgência obstétrica, que tem risco de vida para a mãe ou para o bebê. Isso no primeiro momento? Chegou no pronto-socorro. E aí, quando a gente detecta que tem esse risco de vida, a gente aciona o código. Esse código é acionado por médicos, então ninguém mais tem um número específico que a gente liga. E aí tem um sistema de telefonia interno que já vai tocar direto no outro médico do plantão, no anestesista, a enfermeira supervisora do bloco, para já preparar a sala, porque aí quando a gente detecta isso, a gente tem que fazer o parto em até 15 minutos.
E funciona bem, assim, a gente consegue bem bater essa meta dos 15 minutos. Isso tá dentro do trabalho de vocês, Tá faz dentro do parte da trabalho. rotina. Isso para garantir, né, uma assistência melhor, segurança, e quando são esses casos de risco, que diminua esse risco aí. Ó, uma pergunta delicada agora. O Código Rosa, a gente entendeu que a estrutura do Mater Dei foi pensada justamente para ter essas soluções, né? Com equipe multiprofissional, conexão entre todos os setores e tal. Você acha que o Código Rosa, em outros ambientes, em outras unidades, não é tão simples assim ele ser aplicado? Na rede, ele já é aplicado há um tempo, né? Não, eu digo fora a rede fora Mater rede? Dei. Eu acho que, assim, se tiver treinamento de equipe, tanto a equipe de obstetra, anestesista, pediatra, quanto enfermagem, funciona. Mas tem que treinar para poder funcionar bem. Que é o caso de vocês, né? Você falou, sempre Já, tem que ter e atualizando, na rede toda já treinamentos. tem. Então já é uma coisa natural, né? Me fala aqui um pouquinho uma coisa. Como que é a principal motivo de ansiedade, de angústia das mamães que chegam para vocês, assim? O que dá mais medo para elas, assim? Eu acho que é anestesia. Sério? Acho que é anestesia. Mas por quê? Tem muito tabu ainda em cima com relação à anestesia? Eu acho que o medo é da dor, falta de informação sobre a analgesia do parto, ou sobre até a anestesia da cesárea. Elas têm muitos medos em relação à anestesia, sabe? E aí a gente, assim, procura orientá-las no sentido de fazer uma consulta com o anestesista antes do parto. A gente tem uma consulta, na verdade, antes de qualquer procedimento cirúrgico, o cirurgião orienta uma consulta pré-anestésica. E a gente também faz lá o curso do casal grávido, no qual vai um anestesista também falar para ver se reduz um pouco essa angústia das pacientes, sabe? É inclusive um projeto muito legal, né, do Mater Dei, para as famílias e tal. E para vocês lá, quando ela chega, também é isso, assim, é a anestesia, o medo de não aguentar a dor. E o que vocês falam para elas, assim, nesse momento, assim? A gente tenta acolher, trazer experiências, Ainda, né? digamos que ela não conversou ainda com a médica, né? Ela não chegou na mão da médica ainda, ela chegou lá na sua recepção, desesperada. Eu falo muito da minha experiência de parto, né, no Mater Dei. Eu falo que eu fui acolhida de uma forma, não por ser só da rede, né? Porque isso também me possibilita alguns conhecimentos que quem é externo não tem. Mas, ao mesmo tempo, os nossos processos, a nossa forma de conduzir, ela é tão bem estruturada, como a Renata disse. E clara, né? E clara, que pra gente é fácil fazer, né? De ter essa comunicação, de deixar fluir, sem o paciente se preocupar qual é o passo que ele tem que tomar, né, durante esse período que ele está ali conosco. Então, o que nós fazemos? Nós acolhemos ali. E, independente da particularidade de cada um, a gente vai trazendo para a nossa realidade ali e apresentando para eles o que a gente pode fazer para melhorar, para facilitar e para acolher mesmo. Tanto ele quanto a família. Porque muitas das vezes a ansiedade nem é tanto da mãe, né? Mas é da família, do pai ali, que é tudo muito novo para ele, né? Então a gente tenta ali essa abordagem de acolhimento mesmo, identificar o que é que faz sentido, o que eles esperam do Mater Dei e o que a gente pode fazer para contribuir com essa expectativa também. Muito legal. A gente está falando muito disso, agora vamos dar uma olhada na estrutura. A gente tem uns vídeos que a gente recebeu do Mater Dei, a gente vai passar e as meninas vão comentando pra gente. Fala pra gente, esses bebês lindos aí é o corredor, não é isso? É o andar na maternidade. Nós temos ali o posto de enfermagem. É importante ressaltar que a gente tem uma estrutura de chamada de enfermagem no quarto, tá? Não próximo só à cama, mas na estrutura do banheiro também. Qualquer mal-estar que essa paciente possa sentir, ela pode acionar, que a equipe rapidamente vai prestar esse cuidado. Pode ir narrando, tá? Aqui nós temos também a nossa maternidade, que é esse diferencial. Quarto, né? Isso, a nossa suíte. Em relação à nossa suíte, como vocês podem ver, ela é bem ampla. Tem essa iluminação diferenciada ali, que você pode usar de acordo com o que for mais importante para você. A gente pode também liberar ali
algum, né, dos pacientes, eles querem contratar serviço de decoração, então a gente consegue fazer isso ali justamente com a família para poder fazer essa montagem do leito. Também é o corredor, não é isso? Isso. Tinha comentado que a foto é linda, realmente, o bebê lindo. Vou mostrar mais umas. Nós temos também ali a sala da família, né? Que é esse mineirinho que a gente chama. É o famoso mineirinho. Exatamente. Que no dia do seu parto virou um mineirão. Virou um mineirão. A cama é lateralizada, então Entendi. não dá pra ficar muito exposto. Preservar a mamãe, né, sim. gente? Beleza, temos outro vídeo aí, não temos? Vamos passar. Ó, esse é o jardim. Nosso famoso jardim. É importante ressaltar que, além do código rosa, nós temos o código azul também, que pode ser acionado por qualquer pessoa. O que significa o código azul? Quer falar, Renata, sobre o código azul? Azul é de parada ou assim, quando vai sinalizar que o paciente está sofrendo, está tendo uma chance realmente, assim, geralmente é parada cardíaca, o azul, né? E tem o azul pediátrico também, que é quando alguém vê, se a paciente às vezes teve não chega a parar mesmo, mas teve uma tonteira, Sim. ou chegou a ter uma queda. Intercorrência, né? Intercorrência, Isso. e aciona. Intercorrência. A partir do momento que ela não responde ao estímulo, né, esse código pode ser acionado. Então, até no nosso jardim, a gente tem esse protocolo de segurança também para o paciente. Então, aí já é o banheiro, não é isso? Isso. É importante, porque eu vejo que muito na maternidade tem dúvida do que trazer nessa bolsa, né? E para facilitar, todos têm acesso através do nosso site, tá? Em relação a essas dicas, né? essa dica de montagem ali para facilitar a entrada montagem. da sala de parto, né? Isso. Bacaninha, tudo muito identificado, Isso. né? Com informação. Válido também falar que o nosso pré-parto ele é individual. Essa E qual ele que é a sala? contém Do banheiro. pré-parto? Essa é a pré-parto. nossa sala de pré-parto. Então, a partir do momento que a mãe ela vai para a sala de pré-parto, ela já fica ali individualmente nessa sala, que dá um conforto e um aconchego maior, tá? O acompanhante, ele fica durante todo esse processo, né? De início ali do parto. Então, sala de pré-parto, sala de parto, sala de recuperação é de direito da paciente ter esse acompanhante. O acompanhante É um segue com pouquinho ela, né? do nosso PPP. Como eu disse, ele facilita e agiliza muito, porque são todas essas 3 etapas ali dentro de uma única sala, onde que não tem aquela interrupção, né, de processo para dar sequência nesse parto. Ótimo. Temos mais imagens? Acabou. Bom, a gente deu pra ver que é uma estrutura muito bacana, clean, né? Tem uma coisa muito discreta mas também ao mesmo tempo muito muito moderno. Qual que é a importância da tecnologia nesse processo? Queria ouvir vocês o que há de moderno, de novidade que dentro da maternidade mesmo, assim. O Mater Dei, ele investe muito em tecnologia de ponta, né? Então, a partir do momento que a gente faz esse investimento ali numa tecnologia, em serviços prestados, né, como ultrassom, a gente faz ultrassom 3D, que vem essa expectativa, né, na gestante. A partir do momento que ela entra, ela faz ultrassom, vê que tá tudo bem, tem essa possibilidade de fazer a fotinha 3D, que aquece o coração, né? Tá em alta, todo mundo gosta de postar, né, gente? Então, assim, isso é muito importante. Não só isso, né? Mas a tecnologia, um equipamento que possibilita, né? Esse acompanhamento e essa informação mais rápida. E com isso segurança, facilita. né? Facilita muito isso para os médicos, para os enfermeiros, né? Para a conduta desse caso ali, né? De atendimento mesmo. Eu tinha uma pergunta que eu quero fazer com relação à UTI neonatal e à maternidade. Qual que é a conexão entre esses dois setores, a importância deles estarem conectados? A gente precisa muito, né? Porque a obstetrícia, muitas vezes a gente imagina só coisas lindas e... Que é o que se espera, que é né? o que se espera, mas às vezes a gente tem complicações. Assim como na vida, Às né? vezes graves, às vezes não. Mas que a gente precisa da equipe da ANEL, né? O pediatra, que é o neonatologista, ele está presente em todos os partos, então a sala de parto
agora tem que ter um pediatra. E o pediatra presta assistência esse recém-nascido logo nos primeiros minutos de vida. Se ele detecta que tem alguma necessidade, seja por dificuldade respiratória ou por alguma complicação ou de gestação ou de parto. Identificada ali na hora, né? E aí ele aciona a equipe da enfermagem e faz esse transporte para o CTI, que inclusive é no mesmo andar, né? No andar acima. No andar acima. Isso. Que tem um acesso rápido para poder já chegar para o CTI neonatal. Hoje nós temos um elevador exclusivo para código, né? Para esse suporte, essa facilidade de transitar com o paciente dentro da unidade. Então, a partir do momento que o pediatra ele vai precisar de encaminhar esse bebê para UTI neonatal, esse elevador ele é exclusivo, onde que ele já para nesse andar, né, que é o andar acima do nosso bloco obstétrico, para esse atendimento. Então, é muito facilitado e ágil ali. Vai ser rápido mesmo, Exatamente. né? E quais são os indicadores na unidade de parto normal? A gente tem uma meta da equipe de 63% de parto. A gente não alcançou nesse mês esse indicador, talvez porque a gente também tem muita paciente de alto risco e a gente, obstetra, leva muito em consideração a autonomia da paciente. Então, se a paciente deseja um parto cesáreo, ela tem essa escolha. Né? É uma escolha dela. Mesmo que clinicamente tudo indique que ela está apta a ser normal. A gente incentiva, sim, o parto normal, né? Porque tem os benefícios, sim, claro. Mas... É o natural, né? É o natural, mas ela tem autonomia também de escolha da via de parto. Sim. E tem esse respeito, né? Esse cuidado com ela. E me fala aqui uma coisa, existe algum incentivo, algum tipo de projeto, de programa... para ajudá-las na escolha, assim, do tipo de parto? Isso vem... Inclusive, incentivando o parto normal? Isso vem desde o pré-natal, né? Eu acho que... É um processo, vai acontecendo? É um processo, porque é muito difícil para a gente que está na linha de frente, no plantão, conseguir mudar a cabeça de uma paciente que veio há 9 meses pensando em uma coisa. Né? Seja um parto normal, uma cesárea, se ela pensou durante... A gravidez inteira é muito difícil. Sonhou com isso, né? Da gente, em alguns minutos, mudar a cabeça dela. Então, é uma construção que tem que vir do pré-natal. Eu faço pré-natal lá na rede, então a gente já vai trabalhando. E eu sempre pergunto, o que você planeja, o que você espera? E aí elas já vão colocando, a gente vai trabalhando, encaminha para fisioterapia pélvica, para ir fazendo alguns exercícios para ajudar. Eu oriento todas a imprimir o plano de parto. A gente, inclusive, tem um modelo de plano de parto no site. Eu oriento todas a imprimir para a gente discutir ponto a ponto, que aí a gente vai explicando tudo, como funciona, como que a equipe funciona. E fazer essa consulta com o anestesista, porque às vezes elas têm muito medo da dor, mas muitas não sabem que ela pode fazer analgesia durante um parto normal. O que é isso, doutora? A analgesia é quando o anestesista faz uma anestesia que vai tirar a dor, mas não vai tirar o movimento. A gente precisa que ela ande, a gente precisa que ela faça força no parto normal. Então, a analgesia vai dar uma medicação mais diluída, vai reduzir dor, mas não vai tirar a movimentação dela. Essa reação dela, né? Que a gente precisa para o parto normal. Me explica o que é o danado do plano de parto. Sim. Né? Danado no bom sentido, tá, gente? E qual que é a importância dele na prática? O plano de parto é um documento no qual a paciente coloca o que ela espera do parto dela. O nosso é validado, assim, inclusive com a parte jurídica do hospital, porque atualmente tem muito plano de parto que a gente não considera exequível. Tem muita gente que quer do parto. Não, eu queria levar minha placenta para casa. Não vai. Já aconteceu isso? Não. Tem muitas histórias. Meu Deus! Ou assim, não pode, em hipótese alguma, passar um fórceps. E a gente tem que instruir que, às vezes, o fórceps ele é passado para salvar a vida do neném. Né? Ele, quando bem indicado, por algum motivo, né? Ele é para salvar a vida, não é para machucar. Antigamente, o fórceps era utilizado, assim,
passava um fósforo quando o neném não estava muito encaixadinho, e isso sim trazia danos. Quando o fósforo é bem indicado e bem passado, é para salvar a vida, né? Então... Ou seja, é uma situação extrema. Extrema. E aí a gente discute isso no plano de parto. E às vezes a paciente chega no pronto-socorro com um plano de parto que não é execuível, a gente explica para ela e para a família por que aquilo não pode acontecer, e aí ela geralmente assina junto com a gente no prontuário que ela está ciente que pode ter uma mudança. Mas o plano de parto ela vai colocar no papel o que ela espera, seja em relação à assistência, seja em relação se ela quer com acompanhante, um tipo de música, tudo isso ela vai colocar no papel. E isso também traz a gestante para a responsabilidade de uma coparticipação nesse processo todo? Eu falo com as minhas pacientes do pré-natal que para elas saberem que elas querem, tem que estudar aquilo, né? Então, quando a gente sabe o porquê e discute aquilo e vai pesquisar, você já chega naquele momento que é o momento do parto, que é importantíssimo, mais informada. Então, traz a paciente para ajudar na assistência também, né? Uma curiosidade. A gestante, no processo, né, da gravidez toda, é muito comum um ganho de peso. Às vezes um ganho de peso para além do que se é esperado ou aceitável, né, nesse processo de gestação. O plano de... A mãe, a gestante, que tem um plano de parto desenhado, planejado, sonhado, isso passa também pela execução dele, ou seja, ter um cuidado com a dieta, se ele procurar manter ali uma conversa muito franca com o médico, a médica que está acompanhando nesse processo? Sim, durante o pré-natal, a gente vai avaliar vários fatores, né? O pré-natal, ele serve para a gente acompanhar a gestação, mas para a gente identificar riscos, ou quando identifica, tratar, né, antes de complicações. Então, no pré-natal, a gente vai auscultar o bebê, mas vai fazer medida do peso e joga isso num gráfico que é esperado para aquele índice de massa corporal daquela paciente. Vai medir a pressão, porque se a gente estiver percebendo algumas alterações, a gente ou inicia medicação, ou dependendo da idade gestacional, encaminha para o serviço do pronto-socorro para fazer alguns exames. Então, o pré-natal ele serve para identificar riscos e tratar quando são identificados, né? E como que é esse trabalho na prática de flexibilização dos processos, ali, na rotina ali de vocês que estão ali na ponta, né? Como que é esse atendimento e ter sempre esse olhar para a flexibilidade, a possibilidade de ter que mudar alguma coisa, se adaptar a alguma coisa? É comum, inclusive, isso? O que acontece? A gente preza muito pela comunicação, né? Então, a partir do momento que a paciente vem com uma expectativa, a gente já vem conversando e abordando o que nós podemos contribuir, né, com essa expectativa. Mas eu acho que a partir do conhecimento, como a Renata disse, a gente já consegue abordando mais claramente, mais tranquilo também com esse paciente, a forma que isso vai ser conduzido. Um exemplo, durante a internação desse paciente, a partir do momento que ele fica ali na parte, vamos dizer, burocrática, né, aguardando essa autorização do plano de saúde acontecer, se identificado que ela já está entrando em trabalho de parto, o protocolo de internação, ele vai aguardar. O que a gente preza é esse atendimento ao paciente. Então, a equipe da ginecologia, identificando que essa mãe precisa de subir para o bloco, independente de estar pronta ou não essa internação, eles vão seguir com esse atendimento. Acontece. E aí, posterior, a gente vai dando sequência mesmo a essa parte burocrática. E resolvendo as outras partes. Exatamente. Nós temos também hoje plano maternidade, né, para quem tem interesse de ganhar o bebê no Mater Dei, mas ainda não possui um plano de saúde, que a gente fez um pacote mesmo para flexibilizar esse desejo de acontecer esse parto no Mater Dei também. Esse acesso, e ele pode ser feito até mesmo no momento da internação. Então, o paciente dá entrada via pronto atendimento, ali com plantão. E aí, chegando na recepção, a gente consegue passar essas informações sobre esse plano maternidade para ser feito conosco também. Mesmo que a gestante nunca tenha entrado no Mater Dei, ela se
precisou, chegou, ela tem esse plano. Ela pode fazer esse Essa plano opção. maternidade, essa opção, né? Que a gente fez um pacote para facilitar mesmo esse desejo, né, de ter o parto conosco ali. O Mater Dei tem dois principais públicos, né? Que é o paciente que vem de convênio, né? Que são de convênios parceiros, e tem o cliente particular, aquele que é cliente do Mater Dei. No acolhimento, no atendimento, muda alguma coisa? Ou é tudo a mesma coisa? Não. A gente preza pelo atendimento, independente do plano de saúde ou se ele é particular. É independente se o paciente ele vai ficar numa suíte ou se ele vai ficar num apartamento, ou se ele vai ficar numa enfermaria. O cuidado, o acolhimento, ele tem que ser o mesmo para todos. Então, a gente não tem distinção de atendimento. Que bacana. Como que é o pré-natal hoje no Mater Dei, assim? Como que ele funciona? E que etapas ele inclui? Na verdade, o pré-natal deveria começar antes da gestação. Ah, né? é? O ideal... Pensou em engravidar, já começar a fazer. Vale a pena você procurar um ginecologista, porque ele vai olhar como está a saúde, se já tem algum problema, porque tem pacientes que fazem uso de medicações que não podem ser usadas na gestação, e aí a gente tem que trocar as medicações. A paciente que usa algum remédio de pressão, tem alguns que não podem ser utilizados. Então, a gente, geralmente, quando ela planeja, a gente já faz a troca por medicação que é compatível com a gestação. Substituição, né? Para ela poder manter uma gravidez controlada. Alguns remédios de psiquiatria, tem alguns também que a gente opta por substituir ou fazer um acompanhamento conjunto. Então, deveria ser antes, mas não é a realidade, não. Geralmente, elas procuram quando descobrem que estão grávidas. E aí, a partir do momento que descobriu a gestação, esse pré-natal é feito até depois do parto. Porque o pré-natal, a gente não dá alta do pré-natal, né? E existe uma frequência de consultas. Geralmente, no início da gestação, as consultas são mensais. Em torno do 8º mês, elas são quinzenais. E no finalzinho da gestação, no 9º mês, semanais. E nós temos vários obstetras lá que fazem o pré-natal lá no serviço. A gente tem um ambulatório que funciona, que ela pode fazer marcação pelo site ou pelo telefone de agendamento. Pode escolher o médico que ela quer ser acompanhada. E lá a gente divide o pré-natal em alto e baixo risco. Então, as pacientes que têm alguma doença prévia ou que são identificadas como alto risco durante a gestação, elas são encaminhadas para o alto risco. As demais, que não têm complicações, que não têm problema de saúde, são acompanhadas no risco habitual. A medicina diagnóstica integrada, ela participa desse processo? Como que ela está envolvida? A gente precisa no pré-natal, né? As pacientes acham que amam o ultrassom, mas não é só de ultrassom que a gente precisa de exames laboratoriais, que fazem parte mesmo da rotina de pré-natal. E elas conseguem fazer todos os exames que... É comum o pessoal achar que pré-natal mesmo é só ultrassom. Não cultural, isso, assim. A gente tem a consulta, que é tão importante quanto, e os exames laboratoriais, que são feitos... Sangue, urina, tudo sangue, isso. urina, isso. Aí tem alguns que são trimestrais, outros mensais, que ela pode, inclusive, fazer lá no laboratório do hospital. Dentro do processo, tudo junto, tudo conectado, né? Então, e é fundamental, né? Fundamental. Pelo que eu entendi. Fundamental. A gente começou a nossa conversa falando de parto humanizado, mas eu quero descrever mais como que ele se dá dentro da rede Mater Dei, principalmente na unidade Betim e Contagem, né? Quais são os tipos de serviços enfim, o que tem de diferencial ali na prática para você que ajuda nesse parto humanizado, na sua opinião? Eu acho que o acompanhamento da família durante esse período, né? Então, hoje, o nosso horário de visita, ele é amplo. Então, o nosso horário de visita é de 9 da manhã às 8 da noite. Normalmente, possibilita... Qual que seria, assim, tradicionalmente menor? Tradicionalmente, em um hospital, são umas 2 horas, 3 horas de visita. Né? O Mater Dei é durante todo o dia. Isso facilita para que a família participe, né? Porque, muitas das vezes... A mãe, ela quer o aconchego da família, né? É tudo muito novo, independente de ser uma segunda gestação. Cultural, né? A cada gestação é diferente. Então, a família consegue participar, tá ali próximo mesmo, dando esse acolhimento.
Além disso também, a gente pode falar sobre a nossa consultoria de amamentação. Hoje nós priorizamos ali nesse cuidado não só com a mãe, mas com o bebê também. Então, a partir do momento que ela entra ali para dentro desde o nascimento, né, do bebê, a gente tem ali o contato, né, pele a pele da mãe e do bebê, a gente tem essa preocupação da amamentação. Então, é identificado ali, né, a cada atendimento, qual é a dificuldade, o que é que a gente tem que trabalhar para que essa amamentação seja leve. Porque é uma das coisas hoje que também é um temor da mãe, né? A amamentação. Então, a gente prioriza e aconselha ali e vê o que a gente pode fazer. Além disso, a gente também tem uma parceria com os Ciências Médicas, onde que tem estudantes, né, Renata? De fisioterapia, fisioterapia e medicina, para que faça acompanhamento ali dentro do quarto dessa gestante. Muitas das vezes, até dentro da sala de pré-parto, eles vão ali identificar o que pode fazer, um exercício ou uma sugestão de posições ali para facilitar esse parto normal também acontecer. E além desse cuidado que elas prestam também ali no momento do pós-parto, né? Então, indicação ali para o que fazer no meu puerpério para facilitar como é que fala? Recuperação. Recuperação, isso. A recuperação dessa paciente. Então, assim, a gente volta muito nesse cuidado, sabe? Na amamentação, nós contamos com fototerapia também na unidade. Então, durante a internação, o pediatra, se ele identificar que o bebê precisa de fazer a foto, né? Que é para icterícia, ali mesmo a gente já consegue dar sequência nesse atendimento. Então, já não tem essa interrupção, já é direto. Do nascimento, já identificou, fez o exame, comprovou, já continua ali esse cuidado desse bebê, para que posterior ele tenha uma recuperação e uma tranquilidade de ir para casa. Bacana. Pode completar. Desculpa. Pode completar. Não, é porque você perguntou sobre humanização, e eu acho que na parte assistencial, a gente, né, como obstetra, tem que comunicar. Então, eu acho que Diálogo, né? Diálogo. A gente tem que explicar o porquê das coisas. Então, assim, às vezes a paciente não quer que passe o fósforo, igual eu exemplifiquei, ou não quer que faça episiotomia, que é um corte do períneo, porque ela não sabe o que aquilo ali vai trazer de benefício, o porquê que a gente está fazendo aquilo, ou durante um trabalho de parto, se precisa de ter alguma correção de contração, se precisa de uma ocitocina, o porquê. Então, cabe a gente da equipe de assistência explicar o porquê. Fazer esse papel, né? Falar assim, olha, a gente está fazendo isso para poder corrigir isso ou melhorar isso. Porque quando ela sabe o porquê, ela não vai achar que ela está sofrendo uma violência. Ela está sabendo que a gente está melhorando a assistência. A gente volta lá no começo da nossa conversa, né? No começo da Parto conversa. humanizado parte do pressuposto que é ouvir a gestante, Isso. conversar com ela, né? Ter esse olhar atento às necessidades. Humanizar a relação. Humanizar a relação entre médico e paciente. Bom, como toda conversa boa, tem hora para começar, mas também tem hora para acabar. Mas antes da gente terminar, fazer os nossos pormenores, eu queria que você me falasse, né, primeiro, Renata, um pouquinho um resumo mesmo, né, do seu trabalho ali, né, da sua experiência. O que você acha que é o mais... que você destaca como principal diferencial da maternidade da Rede Mater Dei Unidade Betim Contagem, de quem foi... não só quem trabalha, mas quem foi paciente, quem teve neném lá. Qual que é a principal coisa que você destaca? A nossa essência é ter o cuidado, o atendimento, né? O cuidado sendo o paciente como foco principal. Então, a gente procura, né, acolhê-lo, identificar o que é possível de fazer para essa relação acontecer. Nós contamos com vários serviços, né, dentro do Mater Dei.
a consultoria de amamentação, o furo da orelhinha, a gente conta com um jardim, né, que facilita ali esse ambiente diferenciado dentro daquela estrutura somente de um quarto. Nós temos hoje uma equipe, não só médica, mas uma equipe assistencial também, que tem todo o treinamento, todo o zelo ali. Então, a gente vai muito na individualidade de cada um. Quando a gente fala de humanizar, o que a gente fala de diferencial, a gente fala muito no individual, né? Cuidado todo mundo presta, mas o que a gente pode fazer de diferencial para aquele paciente em específico? O que vai ser o diferencial para ele? É destacar e validar o que a gente pode fazer dentro das nossas possibilidades e segurança para ele de diferencial. E você, doutora, qual que é a mensagem que você deixa para as mamães, para todo mundo que está nesse processo, né? E que tão especial na vida que é a maternidade, quais são as mensagens que você deixa para esses casais, para essas mamães, esses papais? Inicialmente, eu acho que as gestantes e tentantes, elas têm que saber a importância mesmo do acompanhamento pré-natal, de tirar as dúvidas com o médico pré-natalista e procurar segurança, né, tanto na hora das consultas quanto na hora do parto. Elas irem para o ambiente hospitalar. Teve uma época aí que estava muito em moda parto domiciliar. E isso a gente sabe que não é seguro. A linha entre estar tudo bem e estar tudo muito mal, rápido, né? Num trabalho de parto, numa assistência ao trabalho de parto, é tênue demais. Então, elas têm que prezar a segurança delas e do ser que está chegando para trazer mais alegria para aquela família. Então, acho que elas têm que fazer o papel delas, né? E procurar segurança e discutir com os médicos para também que a gente possa fazer o nosso papel de forma adequada. Para dar tudo certo. Para dar tudo certo. Para quem está em casa e tem um programa de visita prévia para conhecer a maternidade e avaliar se pode, existe isso? É possível? Isso acontece? Hoje nós temos 2 caminhos, né? Nós temos a visita maternidade, através do nosso site tem ali os dias e horários. Tudo certinho lá. Para que o paciente verifique da melhor forma. Nós também temos o curso do casal grávido também, né? Então, a visita maternidade fala muito do que nós temos a oferecer, fala um pouco sobre, né, os planos de saúde. Nós temos também o curso do casal grávido, que vem falar desde o momento, né, de quem quer engravidar, do início da gestação até mesmo o momento ali do parto. E o curso Casal Grávido é gratuito, a pessoa se cadastra, né? A visita também. Inclusive, se cadastra bonitinho. Inclusive, o curso do casal grávido não é só para pacientes que vão ganhar lá na rede, não. Qualquer paciente, qualquer casal grávido pode fazer inscrição. Disponibilidade de estar lá, né? Pode fazer inscrição para o curso do casal grávido. Sendo cliente, a paciente ou não do Mater Dei. É um curso bem interessante, porque é muito informativo. São várias especialidades falando de todos os momentos, tanto do cuidado com a gestação, quanto do cuidado com o recém-nascido. Ou seja, para você que tem neném, para você que está pensando em ter neném, você que está esperando neném, ou seja, tem para todo mundo. Entra no site, né, da Rede Mater Dei, vai estar aqui, ó, enderecinho bacana para você acessar. Curso Casal Grávido, visita maternidade, informações sobre planos, tá tudo lá para você se informar e também, né, tomar sua decisão e ter seu neném com toda a segurança na maternidade da Rede Mater Dei, Unidade Betim Contagem. Meninas, muito obrigado. Espero que vocês tenham gostado da experiência. Primeira vez de vocês no podcast? Sim. Estreando, então? Coisa boa. Muito obrigado, parabéns pelo trabalho. Desejo tudo de bom para vocês, na carreira de vocês. Muito sucesso. Obrigado pela participação, trazer, né, essas informações pra gente que é leigo, mas também para quem tá em casa também, que sabe um pouquinho, sabe muito, não sabe nada, se informar e ter uma maternidade maravilhosa que acho que todo mundo quer, né? As mamães todas querem. Bom, antes da gente terminar, eu vou olhar aqui para a câmera geral. A gente vai fazer um brinde aqui, ou pelo menos simular um brinde. Pronto. Você já sabe. A gente tá aqui, ó, para você ficar bem informado, saber todas as informações do Tempo Betim. Tem alguns canais que eu preciso reforçar com você. Primeiro, nosso portal, o tempobetim.com.br. As notícias estão todas lá atualizadas em tempo real. O nosso Instagram, o OT Betim, né, que você já conhece, né? Segue a gente.
Também temos o nosso canal oficial, que você está nos assistindo aqui. E a gente tem também o quê? A nossa edição impressa de toda sexta-feira, que circula nos pontos comerciais da cidade. Você pode passar lá na redação também, se você quiser, porque a gente tem sempre um exemplar lá para você levar para casa, tá bom? Este episódio você assiste agora no YouTube, né? Mas também no nosso portal e nos tocadores, Deezer, Spotify, enfim. Também vai estar lá para você ouvir, se você quiser só, né, fazer alguma coisa e ouvir o nosso bate-papo. Beleza? Terça-feira que vem nós estamos de volta com mais um bate-papo com pessoas interessantes e interessadas na nossa cidade aqui no Betimcast, beleza? Beijo, até a próxima. Tchau! Tchau!